Clínica da Alma está no ar e hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante que todos nós precisamos ouvir sobre. Estamos inaugurando então esse tema que fala sobre abandonar o passado. O abandono ao passado, aquilo que você viveu e talvez não te fez tão bem assim, ou simplesmente elos que precisam ser quebrados, vínculos que precisam ser desfeitos para que você possa romper. E já estamos aqui então com o pastor Rogério Goulart. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Pastor Guerra também. E Lúcia Pandolfo, ela já esteve aqui, contribuiu tanto com a gente, com temas tão relevantes e hoje tenho certeza que mais uma vez vai abençoar a gente com seus testemunhos, com as suas experiências. Bom, esse tema, abandonando o passado, pastor, antes de a gente começar, até mesmo chamar o pessoal de casa para participar, a produção vai colocar o telefone do CAT e você que quer fazer uma pergunta ou compartilhar uma experiência e pedir uma palavra aqui dos pastores, pode ligar para o nosso CAT. Mas antes da gente começar, pastor, dá uma geral, né, do que seria esse abandono do passado e por que as pessoas precisam tanto abandonar o passado, muitas vezes, para olhar para frente, né, e seguir. Exato. Nós temos que entender que as nossas experiências do passado, as feridas, as marcas, a nossa vivência, elas vão determinar o nosso futuro. E se no nosso passado, ou seja, foi de algo assim extremamente marcante, foi de uma certa forma extremamente forte na nossa vida, nós temos que entender que ele não precisa determinar como que nós vamos ser, ou seja, o nosso futuro. Desde que essas coisas, essas marcas, essas experiências, elas sejam devidamente tratadas, trabalhadas e abandonadas. O que nós vemos hoje, principalmente lá na Clínica da Alma, um número tão grande de pessoas que têm nos procurado buscando ajuda, são pessoas que ainda estão carregando aí na sua vida, e muitas vezes na mochila, né, ou talvez na mala da sua história, né, carregando essas situações que não foram resolvidas. E por isso que as pessoas não conseguem experimentar o presente e nem sequer também ter esperança para o futuro, porque ainda estão, de uma certa forma, estão presas, estão assim marcadas e muitas pessoas literalmente estão lá no futuro. Ou seja, estão lá no passado. Estão lá presas a alguma situação traumática ou não tão traumática, mas não conseguem visualizar o futuro e nem tampouco experimentar. Né? O passado serve para nos ajudar, nos ensinar muitas coisas, porque algumas coisas a gente precisa lembrar para que a gente não cometa novos erros e aprenda com essas escolhas erradas também. A gente vai falar mais sobre isso, mas eu quero só fazer uma correção aqui. Eu disse que você poderia ligar no CAT. Hoje, excepcionalmente, a gente está pedindo para você mandar o seu Twitter para o @Clínica da Alma ou através do e-mail também. Mande a sua pergunta através do e-mail do Instituto Um Pouco, que vai passar na tela também. Aí está o e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Você pode enviar a sua pergunta ou o seu comentário. E também ao vivo, telefone ao vivo, você que quer contar algum testemunho e também fazer uma pergunta. Se você está assistindo o Clínica da Alma ao vivo, você tem a oportunidade também de ligar e falar aqui com a gente diretamente. Mas continuando, eu quero perguntar para o pastor Guerra agora sobre esse tema de abandono ao passado. Muitas pessoas vão para o outro extremo também, né, pastor? Olha, o que passou, passou e agora eu vou viver minha vida. Sem contar, sem analisar que muitas escolhas do passado estão influenciando no futuro. Então, como fazer esse equilíbrio, esse balanço, rompendo em sua vida e também rompendo com esse passado, mas aprendendo com aquilo que aconteceu no passado? Primeiro eu queria colocar o versículo básico aqui que a gente tem para a questão desse passado, que está lá em Filipenses 3, versículo 13. Fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio do soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo já nos alerta a deixar esse passado para trás. Eu queria também colocar aqui, assim, muita bagagem negativa carregamos durante a nossa jornada ou acontecimento. Nos deixam marcas e elas definem nossas atitudes futuras. Isso chamamos de experiência. Muitas vezes não arriscamos mais nada devido a tantas marcas e tantas cicatrizes e traumas acumulados
em nossa caminhada. Então, a questão é essa. Há um extremo aí, né? Muitas vezes a pessoa precisa, né? Ela precisa de alguma coisa do passado para alicerçar o presente dela. Ela pode usar isso como esterco para crescer a planta, tá? Sim. Né? E como experiência, muitas vezes são experiências que vão nos trazer hoje até um crescimento. Ela pode ser usada para crescimento. Outras nós temos que enterrar e esquecer. Né? Tem que esquecer mesmo, enterrar, né? Jogar no lixo. Não é? Aí tem que jogar no lixo e falar, isso não me pertence mais, eu não vou lembrar mais disso, não Ser faz radical, parte mais né? da minha história. Tem coisas que nós temos que ser radicais. Sim. Aí define, né? Fala, ó, não quero mais. Sim. Em caso de relacionamentos, porque eu acredito que não é só esse tipo de passado que as pessoas precisam romper, mas eu vejo que é muito corriqueiro as pessoas ficarem presas a relacionamentos passados, vínculos até espirituais com pessoas, e elas não conseguem viver uma nova história, encontrar uma pessoa e dar certo com essa pessoa porque ela está presa a esse passado. Vocês atendem muito pessoas presas a esse passado e presas também a pessoas do passado? Com certeza. São laços que são criados, né? Nós chamamos até de laço de alma, que é um laço que é criado e a pessoa fica presa a ele. Fica presa a sentimento, a cartas, a vídeos, não é? A pessoa grava, aí começa a lembrar daquilo. Você vai ver lá, está lá, gravado lá. Presentes. Coloca presentes, Fotos, né? Fotos, né? Agora, hoje, é muita questão de filmagem, né? A pessoa tem um relacionamento, aí filma tudo, tem lá 1000 fotografias, né? E não quer apagar aquilo. Não, fica recordando aquilo. A gente manda, né, apagar tudo, rasgar cartas, jogar fora, que hoje até, negócio de carta, hoje até não é tão comum mais, sim, né? isso é Mas isso. muitas vezes as pessoas conservam, né? Surpreendente. Perfumes que tem, muitas vezes a pessoa identifica com o cheiro do perfume, sente um cheiro, aí vem tudo na recordação de novo. Então isso aí vai ter que ser tudo, isso tem que ser tratado, viu, Luciano? Isso não tira assim tão fácil não, tá? Sim. Isso tem que ser tratado. Muitas né? vezes essas coisas são tão fortes que a pessoa muitas vezes senta para conversar conosco, ela começa a falar e imediatamente ela reporta lá para trás. Ou seja, a própria conversa dela, os argumentos são todos eles alicerçados no passado. Como se ela estivesse vivendo lá. Lá, tá presa lá. Não é? Então, essa questão que nós entendemos, que isso acaba se tornando o quê? É um fardo, né, que a pessoa carrega, né, como se fosse uma mochila. Né? E aquilo ali, conforme a pessoa vai caminhando, aquilo vai pesando. Sim. Né? Como se nós fôssemos viajar e aí você coloca ali tudo aquilo que você acha que vai precisar, né, naquela bagagem. Aliás, até a gente tem uma brincadeira lá no Ministério, assim, de pessoas que trabalham conosco, e principalmente as irmãs, né? Então, assim, essa é uma briga feia minha lá com o povo. Porque às vezes vem com uma mala, parece que que nós vamos para um evento de final de semana, sexta, sábado, domingo. Mas vem com uma mala, parece assim que ela vai passar um mês. Toda vez que eu chego em São Paulo, na casa da minha sogra, ela também assusta. Que isso, você vai ficar um mês aqui? Exatamente. Então é aquela coisa assim, aquela preocupação, e se eu precisar disso, e se eu precisar daquilo outro. Então vai colocando coisas. Só que chega na hora de carregar, não dá conta. Aí pede para os irmãos, os homens, carregarem, né? Então, assim, uma boa analogia. Né? Então, assim, na realidade, a gente fala sobre isso, leva o necessário apenas. Sim. Só o necessário. É isso por quê? Porque de repente a gente vai caminhar, vai carregar e a gente não vai dar conta, vai pesar lá na frente. Né? Então a nossa vida é a mesma coisa. Né? A gente vai guardando situações e aí a gente não consegue visualizar o futuro de uma forma leve. E viver no passado é um fardo muito grande, né? A gente precisa romper e continuar com a vida, né? Deixar o passado para trás. E eu quero aproveitar a presença da Lúcia aqui. Eu tenho certeza que ela tem alguma história de superação em relação a isso, Lúcia. Conta pra gente o que você viveu em relação ao seu passado, se você teve que romper de alguma forma e como que você foi curada recebendo essa ajuda de Deus, né? Olha, é interessante mesmo. Já faz alguns anos que eu morava em Porto Alegre e nós literalmente estávamos de mudança, né? E aí eu estava encaixotando as coisas na despensa
E eu percebi um objeto lá que eu não usava mais. E não servia para nada, nem para eu dar para alguém e muito menos para ser útil para mim. E eu era uma pessoa que vivia de passado. E o Espírito Santo falou comigo assim: filha, sabe por que eu não posso fazer coisas novas na sua vida? É porque você vive do passado. Por isso eu não posso fazer coisas novas. E o que me chamou mais atenção ainda é que aquele objeto que não tinha utilidade nenhuma, ele só ocupava um espaço. Se eu tirasse aquele objeto daquele lugar e colocasse um novo que fosse útil, ele teria um movimento, teria uma vida, ou seja, traria algum benefício para mim. Então, a partir daquele dia que Deus falou isso comigo, eu comecei a perceber que as coisas do passado não agregavam nada de bom para mim. E hoje eu entendo que o passado ele só serve para ensino. Verdade. Para mais nada, porque você não pode mudar mais nada. Você pode mudar o seu futuro. Então eu entendi, a partir daquele momento, eu comecei a exercitar na minha mente que Deus tem coisas novas para me dar e eu posso conquistar coisas novas, até coisas que eu nunca mesmo havia experimentado. Imaginado. Né? Agora, Lúcia, como que foi para você? Eu tenho certeza que foi difícil, né? Porque muitas pessoas podem estar questionando assim, vocês não sabem a situação em que eu vivo, eu quero, mas eu não consigo. A primeira decisão sua, eu creio que foi realmente essa, eu quero romper com o meu passado. Porque também existem pessoas que não querem romper com o passado. Elas vivem escravizadas pelo passado e não querem se livrar dele porque elas não querem deixar de viver nesse passado. Quando que você decidiu, eu quero me libertar, eu quero romper com esse passado? Olha, foi nesse momento mesmo que Deus, quando eu entendi que eu era responsável por Deus não poder fazer algo em minha vida, eu vi a minha responsabilidade. Então eu tomei uma decisão a partir daquele dia que eu ia mudar a minha postura, que tudo aquilo que tinha acontecido, eu não podia fazer mais nada. Então eu vi que o meu futuro, assim, era eu que tinha que tomar uma atitude mesmo. Sim. Entendeu? Então você decidiu e depois, a partir dessa decisão, que Deus fez na sua vida. Então, no decorrer, porque assim, realmente, como você falou, Luciana, não é fácil no início. Então, a estratégia que eu fui usando foi exatamente assim, buscando me renovar, até não buscando coisas novas mesmo, entendeu? Coisas que eu não fazia antes, como eu havia dito, né? Porque como que eu vou sair do passado se eu estou trazendo, até mesmo como os pastores falaram, fotos, né? Igual, por exemplo, a minha filha, ela não morava comigo. Eu morria de saudade dela. Mas aí eu entendi que eu era mamãe de fotos. Eu tinha uma filha de papel. Olha. Durante muitos anos eu tive uma filha de papel, até que eu entendi isso. Não. Foi aí que eu reagi, falei assim, não, eu preciso reagir. Eu vi o seguinte, eu não tinha muitas coisas a meu favor, as circunstâncias não estavam favoráveis para mim, mas eu me apeguei à fé, eu me apeguei a um Deus de coisas novas, de boas novas, né? E é algo que a fé é algo assim que te dá força, te dá ânimo, te estimula, traz vida, né? A palavra, ela traz tudo isso para nós, então assim, aquilo ali me impulsionava. Foram 20 anos, né? Inclusive que eu orei por ela. E hoje, graças a Deus, estamos muito bem, né? Ontem mesmo nós falamos sobre isso, que, filha, vamos fazer o seguinte, eu não sabia o tema de hoje. E eu disse assim, filha, vamos deixar o passado para trás. Olha que legal. E nós temos muito para viver hoje. É tanta alegria que Deus nos dá, é tanta vitória que nós já conquistamos, que o passado não serve para nada. Ele acaba sendo algo ruim. Por quê? Porque ele poda você, ele não permite que você sonhe. O passado, ele te trava de uma maneira que você fica cega. Você não consegue ouvir mais o que as pessoas estão falando em volta para você.